A gente vai falar agora sobre resiliência, né? A gente vem falando sobre isso, tem muito a ver com a frase que a gente trouxe hoje aqui para a estreia da nossa série, como a pandemia afetou quem está no mercado de trabalho. Foi o que o Instituto de Pesquisas americano, o ADP Research Institute, tentou responder. E aí, entre uma série de perguntas, mais de 26 mil pessoas de 25 países disseram quais foram os impactos da crise na vida pessoal deles e o que mudou nas empresas em que eles trabalham. A gente vai ver alguns detalhes desse estudo e também refletir sobre o que é resiliência junto com vocês. Porque olha só, os pesquisadores chegaram à conclusão de que só 15% dos trabalhadores no mundo são altamente resilientes entre os países onde tem maior porcentagem de profissionais altamente resilientes, segundo a pesquisa: Índia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Singapura, África do Sul e México. Já os países com a menor porcentagem: Israel, Países Baixos, Suécia, Taiwan e Coreia do Sul. Só para a gente entender, os parâmetros do estudo classificam resiliência como, abre aspas, a capacidade de um indivíduo de resistir, se recuperar, trabalhar em circunstâncias desafiadoras. Só que quando a gente fala sobre um país com problema em condição trabalhista, com circunstâncias desafiadoras, elas são muito maiores. A gente está falando de resiliência ou falta de opção? Então, eu vejo o resultado dessa pesquisa, enfim, eu nem lembro os países, mas que coloca Emirados Árabes, Arábia Saudita, e eu fico pensando, qual é o regime sob o qual essas pessoas vivem? Elas têm a possibilidade de se revoltar diante de condições injustas de trabalho, por exemplo? Qual é a legislação trabalhista? Porque me parece que existe aí uma confusão daquilo que é resiliência com docilidade e absoluta subserviência a um governo ou a um patrão, enfim. A resiliência, o valor resiliência, ele só existe quando existe a possibilidade de buscar condições melhores e não necessariamente se submeter. Então, qual é a qualidade de uma pessoa resiliente? É a qualidade de alguém que, diante de sofrimentos inevitáveis, e inevitáveis não porque tem um governo autoritário que obriga esse sofrimento e nem porque a legislação trabalhista não evoluiu, porque isso seria evitável com a evolução política, a evolução da legislação, mas diante de sofrimentos inevitáveis, consegue aprender a partir dessa vivência. Quando a gente fala de condições nocivas que são criadas e mantidas por seres humanos e que submetem outros seres humanos, a gente está falando de docilidade e não de resiliência. Não existe esse valor aí, porque a pessoa não tem nem condição de não se submeter. São altamente resilientes, enfrentam dificuldades, né? A pessoa está lá tomando a vida inteira, tendo uma existência servil. Que grande pessoa, uma pessoa maravilhosa, enfrenta tudo, de peito aberto. É o cuidado de analisar cada caso, né? Eu quero ouvir o Karnal sobre isso também, mas antes tem um outro recorte da pesquisa que pontua como algumas circunstâncias afetam a relação das pessoas com o trabalho pelo mundo. Olha só, aquelas que tiveram algum contato com a Covid-19 apresentaram um nível de resiliência quase 4 vezes maior na empresa onde trabalham, ou seja, as pessoas que se contaminaram ou que conviveram com parentes, colegas de trabalho contaminados ou trabalharam sob alto risco de contágio. Já quem passou por pelo menos 5 mudanças no local de trabalho demonstrou aproximadamente 13 vezes mais chances de ser altamente resiliente, segundo a pesquisa. Vale ressaltar que 2020 foi um ano desafiador para muitos profissionais, para empresas também, que tiveram que ajustar os salários, as horas de trabalho das equipes e adotar o trabalho remoto. Esse estudo também concluiu que gostar do trabalho pode aumentar o nível de resiliência, isso porque os trabalhadores que amam o que fazem, mesmo que eles não se considerem bons nisso, têm quase 4 vezes mais chances de serem altamente resilientes. Muita coisa para a gente problematizar nessa pesquisa, né, Karnal? Ele tá assim... Muita coisa. Uma pessoa que é submetida a condições de trabalho que podem ser nocivas e que nem é bom, nem é bom naquilo que faz, mas que ama o trabalho ou que não tem outra opção, né? Que eu poderia fazer outra coisa. Isso é resiliência, Karnal? O mundo do trabalho ele é um mundo muito complexo. Por exemplo, a Índia e o México, citados como os mais resilientes, têm legislação trabalhista. A Índia tem uma legislação trabalhista, inclusive de cotas, muito pioneira, mas tem quase 1,3 bilhões de pessoas querendo trabalho. Então, e a mão de obra em geral é de baixa qualificação, tal como no Brasil e outros países. O México tem uma legislação trabalhista pela Constituição de 17, mas o México tem indústrias maquila no norte que fornecem para o NAFTA, para os Estados Unidos, com não adesão ao Código Trabalhista. Agora, em lugares como Singapura, em lugares como Emirados Árabes, que eu conheço bem,
quase toda a mão de obra de trabalho físico é de imigrantes filipinos, indianos, brasileiros, que estão lá por um tempo para mandar dinheiro para as famílias. Essas pessoas aceitam qualquer coisa. Inclusive, se elas ficarem desempregadas, elas têm que abandonar o país. Se elas forem demitidas, elas têm que abandonar o país. É crime ficar desempregado na maior parte desses países. Então, são condições muito distintas. Outros são países altamente sindicalizados, com uma população muito escolarizada, como apareceu ali em Israel, é completamente diferente. Então, cada caso é um caso. Tal como pensou a Gabriela, eu reforço, resiliência para enfrentar os problemas cotidianos, toda cozinheira, toda dona de casa, toda mulher que cria filho, todo homem que cria filho vai ter que desenvolver. Todo professor enfrenta resiliência quando pisa na sala de aula. Todo médico enfrenta o desafio da resiliência. Agora, manda alguém para um lugar onde ele não pode perder o emprego e o patrão é dono, inclusive às vezes do passaporte dele, e vai dizer assim, essa pessoa é muito tolerante, não é tolerante, ela tem medo do chicote. E ela precisa daquele dinheiro desesperadamente, porque aquele dinheiro que ela manda, me lembro que eu conheci um trabalhador no Camboja que dizia que agora, todo final de semana, ele conseguia comprar um pão de farinha de trigo, que era uma novidade, quase não existe no Sudeste Asiático, quase tudo é arroz, e ele estava muito feliz e a família estava feliz porque ele levava um pão para casa. Então, esse é um exemplo de resiliência, né? Como isso acontece. Então, tem cuidado para decantar esse conceito. Vamos continuar falando sobre o mercado de trabalho, porque a gente está falando justamente sobre esse conceito de resiliência, onde muitas vezes as pessoas não têm opção. Será que é resiliência mesmo? E também tem outra questão que é importante, que é a questão da saúde mental, porque muitas vezes as pessoas vão esticando a corda e podem ter o que a gente conhece como a síndrome de burnout. A gente vai ouvir mais uma vez o médico e consultor especializado em gestão da performance, Roberto Aylmer. Olha só. Quem tem uma capacidade maior de suportar pressão não sabe quando parar, não vê o seu limite e não respeita o seu limite. Imagina um detector de fumaça no teto e tem uma fumaça, ele apita. Ele está dizendo o quê? Algo errado está acontecendo. Quem tem a capacidade maior de suportar pressão desliga o apito, mas não consegue desligar a fumaça. Então, nossos alertas têm sido constantemente desligados e por isso a gente vai adoecendo mais. Se eu estou resistindo a uma pressão sem consciência do meu limite, eu vou estar forçando meu motor, forçando meu cérebro, forçando minhas competências para além daquilo que eu posso entregar. Então, a resiliência levaria ao burnout? Sim, mas soma isso aqui dois fatores. Uma cobrança interna, um perfeccionismo do indivíduo, que é a parte dele, a necessidade de agradar, de atender expectativa. Claro que isso aumenta muito quando ele tem medo de perder o emprego. E aqui temos a questão do ambiente. Eu nunca vi um quadro de burnout quando o chefe trazia apoio para o seu colaborador. O chefe trazia condições para o seu colaborador. O burnout é uma desproporção entre o que espera no indivíduo e o que ele consegue realmente entregar. E quanto maior o medo, mais essa expectativa aumenta, mais essa tensão da relação aumenta e maior o risco aumenta. O burnout é uma doença grave, com um tratamento muito complexo, longo e que poucas vezes o indivíduo consegue voltar ao seu mesmo ambiente de trabalho. Muitas vezes tem que voltar para um outro trabalho ou talvez até um afastamento definitivo da sua função profissional. É uma grande perda e as empresas estão entendendo isso, que o risco do burnout na área trabalhista de imagem civil é realmente significativo e algo tem que ser mudado. Teremos agora uma pandemia de quadros psiquiátricos pela frente. Excelente reflexão, porque a frase do Nietzsche, o item 8 do Crepúsculo dos Ídolos, é tudo que não me mata me torna mais forte, só que o burnout mata, o estresse mata. Então está indo de encontro à ideia do Nietzsche. O item 9 do mesmo Crepúsculo dos Ídolos diz: ajuda-te a ti mesmo e todos te ajudarão. É importante ler o livro completo e não extrair assim apenas um pequeno trecho. Estresse mata, faz você render menos e pesa na imagem da empresa, pesa judicialmente, pesa como capital, valor agregado ao nome dela. Essa é uma empresa exploradora, essa é uma empresa que não leva em conta o ser humano. Se não respeita quem conhece, como é que vai respeitar o cliente que ela desconhece? Então, muito cuidado. Não é tudo aquilo que eu faço é bom para minha resiliência. Não. Saber dizer não é fundamental para ser um bom pai, uma boa mãe, um bom profissional. Não é fundamental.